Boa noite a todos, os corajosos que decidiram desapegar um pouquinho do conforto do lar, pegar um pouquinho de frio, mas faz parte também dessa nossa caminhada, os pequenos sacrifícios do dia. Para que a gente possa ter aqui uma noite agradável, nos colocando numa posição receptiva, isso é necessário para a gente absorver as energias que veio buscar aqui. Nesse propósito, vibrando uma prece. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Eu vou iniciar com esse vídeo aqui, eu já apresentei ele, mas já faz algum tempo que ele fala sobre o perdão. A gente fala aqui bastante que a gente deve perdoar, que a gente é o maior beneficiado. Isso também está lá no Evangelho, do perdoar 70 vezes 7 vezes. E aqui ela traz umas atitudes práticas que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. E na realidade, ao longo da caminhada, eu fui percebendo que é mais do que isso. A gratidão é uma ferramenta poderosa que nós temos de transformação de vida. E quando eu estou falando de transformação, ela traz resultados para a vida afetiva, ela traz resultado para relacionamento com os filhos, para a vida financeira. Tenho alunos praticando a metodologia da gratidão e que a vida saltou, assim, aumentou, triplicou a quantidade de clientes. Para a saúde, gente se curando de depressão, praticando a gratidão com método. Altera significativamente. Então é essa a importância maior da gratidão? Ela é muito importante, ela é significativa porque ela alinha a nossa energia. Ela faz a gente enxergar a vida de uma maneira diferente. O que eu costumo dizer, Mônica? Todo mundo tem problema. Tem gente que acha que nasceu com o dedo podre e que Deus escolheu para castigar e que tudo dá errado para aquela pessoa, né? Tem gente que diz, isso acontece comigo. Porque eu sou um infeliz. Porque minha vida financeira, minha saúde. E eu costumo dizer que nós não acredito num Deus sacana que escolhe alguns para sofrer na vida e outros para dar certo. Não tem isso. Todo mundo tem um percentual de problema na vida, todo mundo, e ele é mais ou menos igual, e todo mundo tem um percentual de bênçãos. Acontece que tem gente que escolhe olhar para o problema, tem gente que escolhe olhar para a bênção. A história, mal comparando, fazendo a analogia a isso, tem aquela metáfora que todo mundo fala, né? Do copo meio cheio, do copo meio vazio. Exatamente. Todo mundo só vê o lado ruim. Tem gente que olha o lado meio vazio e tem gente que olha o lado meio cheio. Acontece que o lado que você olha não é um detalhe, isso muda totalmente a tua vida. O Covey, do livro Os 7 Hábitos, ele diz o seguinte, que 10% do que acontece na nossa vida a gente não controla. Se está chovendo, fazendo sol hoje, isso não tem jeito de controlar. Mas os 90% que vem depois, que é a nossa reação aos 10%, isso define a nossa vida. Acho que nós somos, de fato, os construtores do nosso próprio destino. Eu não tenho dúvida disso. A gente é um livre-arbítrio, né? Mas de uma maneira muito poderosa, muito mais do que o óbvio. Acontecem coisas impressionantes quando a gente muda o olhar. Eu falo para a minha audiência que a vida dá mais do mesmo. E o nosso cérebro tem um jeito curioso de funcionar. Ele entende que a coisa que você coloca foco é essa que é importante para você. A gente sabe disso. Tudo que a gente põe foco na vida profissional, na vida afetiva. Por que traição é complicada num casamento? Porque você tirou o foco do relacionamento. Não é nem por uma questão moral. Na hora que você divide a energia, não tem jeito das coisas funcionarem da mesma maneira. Não há nenhuma questão moral aí. O que está ligado é o foco. Por que algumas carreiras dão certo para algumas pessoas e outras ficam recomeçando sempre? Tenta um pouquinho por um caminho. Não deu? Isso não virou. Vamos seguir adiante. Que pessoas eu tenho visto dar certo na vida? Pessoas que fazem não para ver se dá certo, que fazem até dar certo. É a questão do foco. Só que a mente funciona assim. Se eu começo a reclamar da falta de dinheiro, porque eu não tenho dinheiro, porque as minhas dívidas, porque a minha dificuldade financeira. Se eu falo tanto disso, eu estou pondo foco aonde? Na falta, na escassez.
O que a mente entende? Ela gosta disso, porque fala toda hora nisso. É tão importante para ela, vamos mandar mais falta, mais escassez. É óbvio, não é meio lógico até, Rony? Bem lógico isso. Você já pensou na palavra reclamar? Já pensou? Reclamação deve ser o oposto de gratidão. O que quer dizer, etimologicamente, o que quer dizer reclamar? Vamos pensar no reclamar. O que é clamar? Quando a gente diz ele clamou a Deus, é pedir com muita intensidade, não é isso? Reclamar é pedir 2 vezes. Na hora que você está reclamando da doença, você está pedindo 2 vezes mais doença. Quando você está reclamando daquele chefe chato, você está pedindo para ele ser cada vez mais chato. Quando a gente põe foco no problema, mais do problema a gente terá. Muito interessante isso. É tão óbvio e a gente não se dá conta. Então, qual que é a sacada? E o legal é que a gratidão funciona para quem acredita e para quem não acredita, Rony. Isso é o mais louco da história. Também acho. Pois é como a lei da gravidade. Tá. Se você disser, não, eu não acredito que se eu soltar um objeto ele vai cair. Esse negócio de lei da gravidade é balela. Não, solta, ele vai cair. Né? E a gratidão é a mesma coisa. Mas esse negócio de gratidão, essa psicóloga louca de cabelo vermelho falando essas palhaçadas, essa palhaçada, isso tem. Aí cada um fica tentando me enquadrar numa linha espiritual religiosa. Ela deve ser de tal linha. A gratidão funciona para quem acredita em Deus e para quem não acredita em Deus. A gratidão funciona para quem acredita na gratidão e para quem não acredita na gratidão. Basta praticar. Por quê? Porque a mudança do olhar. Imagina como se a tua vida fosse uma grande feira cheia de frutas e verduras invisíveis. Você não está vendo. Aí, de repente, você presta atenção nos abacaxis e eles aparecem. E aí você pode pegar. Você presta atenção nas bananas, eles aparecem, você pode pegar. Tudo na vida está à nossa volta, bênção e maldição. Se a gente olha para as bênçãos, elas aparecem e a gente, oba, peguei. Se a gente olha para a maldição, é isso também que vai conectar e a vida dá mais do mesmo, simples assim. Inclusive você tem exercícios que você ensina, quer dizer, mostra o quanto a gente reclama. Muito. Eu vou fazer contigo, se você topar o desafio. Então tope. Então vou ensinar para quem está em casa também. Primeira tarefa, essa eu vou te dar de presente, uma pulseirinha aqui, essa diz... a sua vida nunca mais será a mesma. Vou mostrar primeiro em mim, depois você vai ficar com ela para fazer por 2 dias. Você tem que fazer esse exercício. A ideia é assim, a gente põe um elástico ou qualquer coisa que estique um pouquinho no pulso por 48 horas. E você não pode reclamar, julgar ou criticar. Nem em palavras, nem em pensamentos. Não pode. Ai, que trânsito horroroso, já reclamou. Não pode. Cada vez que reclamar, pois é, por isso que eu quero ver se você vai dar conta do desafio. Cada vez que reclamar, julgar ou criticar, tem que mudar a pulseira de braço. E dá trabalho mudar. E por isso a gente se toca que reclamou, porque trocou de braço. Reclamou de novo, reclamou até que teve que mudar de braço, muda de novo. Se tiver que mudar 5 vezes seguidas, muda, dá trabalho, começa a doer o pulso. Tinha um outro que eu fazia que era mais sacana, que era um elástico que a gente ainda puxava e doía quando reclamava, para ensinar o cérebro a não fazer. Né? Por que dá o efeito? Porque você percebe que vai trocar de braço umas 200 vezes por dia. E aí a gente começa a sacar como eu sou chato, como eu reclamo, como eu critico. E aí qual que é o desafio? Cada vez que troca, porque é 48 horas sem reclamar, julgar ou criticar. Cada vez que trocar de braço, começa a contagem do 0. Não pode por 48 horas reclamar, julgar ou criticar. Ou seja, não pode trocar a pulseira. Não posso mais sair na rua. Não posso mais dirigir automóvel. Pois é. É só arrumar uma pulseirinha e ficar com ela até o desencarne, né? O evento já passou, mas aqui é propaganda do estudo que começou hoje, conversando sobre o Espiritismo, todas as segundas, a partir das 18 horas. Estão convidados quem está interessado em aprender um pouquinho mais sobre o Espiritismo, entender como é que é, como é a história, qual o embasamento, então é interessante. Alguém pela primeira vez? Sejam bem-vindos. A nossa proposta aqui é mais de um estudo do que de uma palestra, tá? Então, fiquem à vontade em perguntar.
não sejam tímidos, pode ter alguém mais tímido que você que tem a mesma dúvida também, então fiquem à vontade em perguntar. Nós estamos aqui no estudo da trilogia Evolução, mas comentado, eu trago os aspectos que interessam para o assunto principal aqui do Vida Consciente. O nome já é sugestivo, né? Vida Consciente. A proposta é que a gente consiga aos poucos ir levando uma vida mais consciente. Como esse exercício ali da pulseira de elástico, né? Que a gente esteja consciente que está reclamando. Porque é um fato curioso que se você não percebe algo em você, você não vai mudar aquilo. Então o primeiro passo é a gente perceber que a gente reclama. Senão ninguém vai mudar o que não percebe, né? Isso é o autoconhecimento. A gente precisa se conhecer, se observar, para daí saber quais são as dificuldades que a gente tem. Quais são as nossas falhas, para daí focar em cada uma delas. E a gente tem esse costume de... Porque é difícil olhar para a gente, né? Então a gente foca para fora, né? E aí fala mal do vizinho, do patrão, dos parentes, né? Sempre fica procurando observar fora. E tem tipo um ditado da psicologia que também é do estudo da psicologia, né? O efeito do reflexo, né? Quanto mais Pedro fala de João, mais conheço Pedro. Porque a gente fala dos outros aquilo que nos perturbam nela. E se nos perturba, está em nós, primeiro. Porque se não estivesse em nós, não nos perturbaria. A gente não ia prestar atenção naquilo. E você observa, às vezes duas pessoas estão falando de um terceiro, né? E a outra pessoa está falando dos aspectos que ela observa na outra, e aquela diz, não, mas eu nunca observei isso. Porque você só vai te chamar a atenção no outro aquilo que está em você. E aí cabe um alerta, né? Se a gente está falando mal dos outros, quer dizer que a coisa está feia para a gente. Ou seja, nós estamos com todos esses aspectos em nós ainda para trabalhar. Mas isso é meio estranho, né? De onde que é isso? Eu não fiz tanta coisa errada nessa vida, né? Por que será que eu tenho isso mesmo? Isso é meu? Aí entra o estudo da reencarnação, né? A gente precisa buscar lá atrás, em outras existências, o que a gente fez. E no planeta Terra, dos que estão encarnados, não tem nenhuma exceção, nenhum santo aqui. Todos que estão encarnados têm algo para trabalhar. E a gente está mais ou menos no mesmo nível. Não tem muita diferença, não. A diferença minha para um delinquente ou para um assassino é muito, muito pequena na nossa caminhada evolutiva. Faz muito pouco tempo que a gente já fazia isso. Que a gente ainda fazia isso, né? Então não tem muita diferença. Por isso não julgar o outro. E a gente sabe um pouquinho mais, daí bota uma máscara bonitinha, muda uma coisinha aqui, outra ali, né? E se acha superior, né? Acha que vai desencarnar e vai ser levado ao sétimo céu, né? Meio do engano. Então não tenho essa preocupação de querer se iluminar agora. É um trabalho árduo de várias e várias vidas ainda pela frente. E o ponto principal é a gente perceber esses aspectos na gente. Mesmo que seja feio, é difícil às vezes olhar esses aspectos. Não precisa admitir para os outros. Mas tenham consigo, né, esse aspecto e trabalhem com ele diariamente. Então vale a pena, aos pouquinhos a gente vai se melhorando. É como se eu não me engano, é no AA, né? Tem aquele pré-requisito lá, enquanto a pessoa não admitir que ela precisa de ajuda, que ela tem um vício, ela não vai conseguir ser auxiliada pelo grupo. Então, a mudança acontece quando a gente admite que tem uma dificuldade. Senão, não tem o que mudar. A gente está no final do segundo livro, ele está aqui nas questões, né? Uma série de perguntas que ele fez para o espírito que estava orientando o livro. E segue aqui
uma resposta um pouquinho mais longa aqui. Quando o ser está encarnado, vive vibrando em uma determinada frequência e está atraindo seres compatíveis com seu estado mental. O que ela falou da gratidão antes. Então, eu estou aqui vivendo. Se eu vivo reclamando, eu vou atrair seres compatíveis com essa reclamação. Aí eu vou atrair pessoas que gostam de reclamar ou que vão me prejudicar para que eu continue reclamando. Então, a minha atitude, é o que ela falou, 10% a gente não tem como mudar. Mas os outros 90% é a gente que determina como eu vou me colocar perante essa situação. Porque não tem jeito, o frio é para todos. Mas a gente precisa levantar de manhã. Então, pode levantar reclamando ou agradecendo. Que a gente tem um teto para descansar, para refazer as forças. Que a gente tem um trabalho, condições de estar numa atividade, que a gente pode estar buscando esse auxílio aqui na casa, em outros locais. Pode não ser o melhor emprego, ou o emprego que a gente queria, mas é um emprego que está nos sustentando agora. Pode ser que a gente não tenha emprego agora, mas tem condições de se manter por um tempo. Sempre vai ter alguém que vai nos auxiliar, desde que a gente tenha vontade de correr atrás, de mudar também, né? Porque se a gente cruzar os braços, o mundo também cruza os braços para a gente. Então, o que determina é como a gente está vibrando, o que a gente está pensando. Quando o ser desencarna, continua pensando exatamente como pensava antes, porque apenas perdeu a casca externa transitória chamada corpo físico. Mas a origem do seu pensamento sempre esteve em outro plano chamado mental. Então, o espírito não é algo de outro mundo. É uma pessoa que alguns dias, ou alguns anos, ou algumas décadas estava aqui entre a gente e perdeu o corpo. E eles estão por aí. A maioria deles porque não compreende essa caminhada evolutiva. A maioria deles nem sabem que desencarnou. Estão lá em casa ainda, ou lá no trabalho. Se tinha alguma função de gerência, ou se eram donos do local. Então estão por aí ainda, porque não entenderam isso. Até porque eles não morreram, né? Quem morreu foi o corpo. Aí no momento da morte tem um estado de perturbação, depois a pessoa recobra a consciência, não sabe muito bem o que aconteceu, mas acaba tendo que se adaptar à nova condição, né? E está ali, perturbando a vida dos outros que estão continuando a vida. E aí o inventário não vai para frente, porque a pessoa está ali ainda pegada. E com raiva ainda, porque ninguém está dando atenção para ela, não estão escutando mais, não estão obedecendo mais. Então não muda nada, a pessoa só perdeu o corpo. E piora, né? Porque está numa outra vibração que ela não tem domínio daquilo, não sabe direito o que está acontecendo, não sabe como agir nesse outro ambiente. Então aqui na casa a gente faz, uma vez por mês, um atendimento de socorro espiritual. E é uma quantidade muito grande de trabalho, de consciências que são atendidas. Desta forma, vestindo agora o corpo astral, continua vibrando como antes. Só que agora no plano astral é muito mais responsável e rapidamente ele é atraído para lugares compatíveis com o seu, onde habitam seres que dividem a mesma energia mental. E isto separa regiões astrais chamadas de Vale dos Suicidas, Cidade dos Sexualistas, por exemplo, mas ao mesmo tempo pode projetar o ser para níveis mentais altos em colônias espirituais de alta vibração. Depende de cada um. Perceba mais uma vez que não houve julgamento nem castigo, mas a cada um conforme sua consciência. Então não tem alguém dizendo se você vai para o céu ou se vai para o inferno. Não é eterno, mas existe o inferno. É um estado de perturbação, de sofrimento intenso, sem pausa. A pessoa fica vivendo aquilo continuamente. Então, quem está sofrendo isso diz que é eterno. Para ele, a sensação é de eternidade, mas tem um fim, sim. Então, a nossa conduta aqui vai determinar como a gente vai desencarnar.
E a gente não se preocupa muito com isso, né? O nosso bem-estar material, a gente dedica 8 horas por dia. Mas para o nosso bem-estar mental ou espiritual, quanto tempo? Não é o tempo de vir aqui na palestra. É o tempo da gente botar em prática o que a gente aprende aqui. De tentar perdoar mais, de não julgar, de amar o próximo como a nós mesmos. E isso é um tempo que a gente está dedicando para o nosso melhoramento espiritual. Poderia exemplificar a interferência das personalidades passadas na vida atual do encarnado? Essa aqui é interessante. Cada um de nós viveu inúmeras vidas cujas experiências estão arquivadas em caches vibratórios individualizados, onde ficou gravada a impressão física, a aparência de cada uma de suas vidas pretéritas. Estas informações estão arquivadas e separadas no corpo mental superior. As qualidades, faculdades e aptidões estão arquivadas em outro corpo, já denominadas corpo causal. O que mais une em um grupo familiar são o amor e o ódio. Assim, os desequilíbrios de uma vida são reequilibrados na convivência entre algoz e vítima. Então, voltando um pouquinho aqui, ó. Cada vida pretérita, né? Fica aqui ele botou como se fosse apenas a história gravada. Não, é a vida completa, com emoção, com sensações, com tudo, menos o corpo físico. Está tudo arquivado ali. Não é só um filme com som e imagem. É completo, com emoções, pacote completo está ali. Tanto é que quando a gente acessa uma memória dessas, o sensitivo que está lhe dando passagem para isso, às vezes nem consegue controlar a tamanha energia de raiva que está ligada àquela vivência, onde ela não pôde se defender, ou sofreu uma vida inteira sendo açoitada num tronco, como escravo, por exemplo, né? Então toda aquela raiva fica contida ali. E aí a pessoa que o açoitou lá no passado, hoje em dia, como causou a morte lá, ou agora tem que vir devolver o corpo, né? Vem com o pai, com a mãe. Daí o filho não consegue se dar bem com o pai e com a mãe. E também nem o pai, porque não existe injustiça, né? Quem estava lá no tronco, na vida anterior, também estava açoitando, estava torturando. Então nem o pai não consegue ter uma afeição verdadeira pelo filho, nem o filho consegue ter pelo pai. Aí se nenhum dos dois lados quer contato, fica cada um para um lado, né? E quando se encontra dá choque, né? E isso a gente vê bastante por aí. Então cada vida fica arquivada, fica no nosso corpo espiritual. E fica ali como hibernando, até o momento em que algo ativa essa memória. Por exemplo, encarnar. Encarnar ativa várias memórias. Vai ativar as tuas ligações com o futuro pai, com a futura mãe, com o local onde você vai viver, com os que vão ser os irmãos. Então, o que a gente vai vivendo durante a vida, até mesmo no preparo desta existência, vai ativando essas memórias de passado que vão ser trabalhadas nessa existência. E isso aqui, a gente está muito no início desse estudo de personalidades. Mesmo na apometria, são poucos grupos que se dedicam a esse estudo aqui. A Casa do Jardim, aqui onde foi o berço da apometria, agora que a gente está ouvindo o João Pedro falar de personalidade. Então, realmente é algo muito novo ainda. A gente está no início, mas com o material que a gente tem, a gente já consegue fazer bastante coisa. Já consegue entender muito melhor o funcionamento do ser humano e auxiliar as pessoas, porque essas regras básicas que a gente já sabe já mudam aí 90% da qualidade de vida, se a gente botar em prática. Mas temos aí um caminho longo ainda pela frente de estudo do que a gente pode fazer para mudar essa desarmonia causada por essas existências pretéritas. Então, muito desse trabalho ainda é feito pela espiritualidade. Aqui a gente faz uma pequena parcela. E conforme a gente vai estudando,
o nosso trabalho aqui vai tendo digamos, uma participação cada vez maior. E o segundo ponto aqui é que o grupo familiar é criado por laços de amor e de ódio, né? Então, família, segundo o meu conceito, é uma reunião de ex-inimigos, já decidiram não mais serem inimigos. Então, uma reunião de ex-inimigos tentando se acertar. Existem exceções, sim, tanto é que tem as ligações de amor também. Mas cada um de nós já localizou lá em casa, né, qual é a ligação de amor e qual é a de ódio. E a gente está junto para isso mesmo, para resgatar esses... Porque não existe culpado. Não tem culpado nem inocente. Se a gente está junto, se tem dificuldade, está ali para resolver aquilo. E é bom que resolva, porque a providência divina, ela quer, ou seja, a evolução força você a se reharmonizar com as pessoas. Então a providência divina vai colocando cada vez vocês mais perto, para que não consigam um fugir do outro. E um dos últimos estágios dessa proximidade é o casamento, né? Então quem está casado aí foi aproximado, a maioria dos casais, para resolverem situações de passado. Então não adianta querer olhar para o outro porque posta lá nas redes sociais tudo bonitinho, que são felizes. Não. Exceção da exceção é que não está nessa regra aí, tá? Casamento é um dos principais meios que a providência divina usa para um grupo familiar se reharmonizar. No reencarne, as memórias, então aqui ele está falando dessas memórias de passado, né? Então quando a gente reencarna, essas memórias terrenas são densas e não ultrapassam a barreira dos novos caches recebidos na reencarnação, corpo mental inferior, astral e etérico e físico. Por isso você não lembra quem foram seus pais na vida passada, os companheiros, os filhos que tanto amou na vida passada. Na última vida pode ter sido reequilibrado com eles, mas conquistou novas antipatias vibratórias que o mantiveram na Terra com a necessidade de nova reencarnação. Apenas personalidades vividas ou vidas passadas estão vibrando em seu mental superior ou inconsciente, tal qual vibravam antes, com endereços vibratórios de atração e repulsa. Isso pode gerar a simpatia ou antipatia sem causa, uma vez que é fator inconsciente, cujo filtro consciente só deixa passar a impressão emocional, não as memórias. Então, aquela primeira impressão, né? Você encontra alguém pela primeira vez, ou no trabalho, ou num grupo de amigos, e está chegando uma pessoa nova ali, e você de cara tem antipatia por ela, ou você gosta da pessoa. Então, é porque tem ligações de passado. Então, essa primeira impressão, ela é muito temperada pelas memórias, por essas memórias. E também dá o exemplo que eu falei antes, de pai e filho, né? Quando vem ali o filho, vai acordar no pai aquelas memórias, então o filho vai ser bem recebido ou não, podendo ocasionar até, de acordo com essa repulsa do espírito, até desistir de encarnar, né? Tamanha aquela energia de não aceitação, né? Por espírito já é difícil ele aceitar encarnar. Geralmente a gente vem empurrado, né? Porque aceitar de livre espontânea vontade são difíceis aqueles que vêm assim. Porque é como se você fosse para uma prisão de livre espontânea vontade. Ninguém quer ir, né? Então vai porque é obrigado a ir. É uma determinação. E aí, o nosso papel de pais, né, quando a gente está recebendo um filho, como é importante, né? Na vinda dele, né? De traumas que você gera até mesmo antes do espírito encarnar. E a gente trata isso com TVP perinatal aqui. Ou seja, você vai devolver a vida para alguém que já está causando um trauma nele antes mesmo dele nascer. Por essa revolta, por não querer ter um filho. Aí tem casos curiosos, né? Tem casais que estão doidos para ter um filho e não conseguem engravidar. E faz exame médico, está tudo certo.
É que eles querem ter um filho, só não querem aquele que está na primeira posição da fila, né? Querem um, mas aquele não. Daí dificulta até engravidar. Cada uma daquelas personalidades vividas teve uma história, amou, foi amado, sentiu angústias, aflições e medos, conquistou e perdeu, teve vícios ou não, teve um desencarne traumático ou não. Todas essas experiências ainda vibram forte no inconsciente de cada ser. Então o tempo não apaga isso. Porque depois que passou aquele período, na próxima existência ela entra em hibernação no inconsciente, até o momento que algum fator puxa ela de volta, né? Então aquele escravo lá do passado, ele não está aí 300 anos sofrendo, não. Ele ficou um tempo inconsciente e agora que o algoz lá do passado veio devolver a vida, ele acorda, mas com toda a força daquela emoção, daquela revolta que ele sentiu durante uma vida inteira. Então isso não apaga com o tempo. Não adianta que ele deixar para lá ou botar embaixo do tapete, que não funciona. Cada uma dessas memórias precisam ser trabalhadas. Quando o ser reencarna, traz múltiplos focos de diferentes vibrações pulsando em seus inconscientes. Quando em contato com algo na encarnação presente, que o ligue vibratoriamente ao passado, por ressonância, ativa esse foco e traz para o subconsciente, onde começa a interferir vibratoriamente, sobrepondo a frequência do passado sobre a atual. Então aqui ele está falando desse efeito deflagrador, né? O que acorda essas memórias de passado. Então aqui a gente falou de pai que está recebendo, pai e mãe que estão recebendo filho, ou quando se conhece alguém no grupo de amigos, ou no trabalho, ou conhece alguém no relacionamento, ou às vezes você vai viajar lá para a Europa, vai bem e volta mal, né? Porque lá, quando a gente está organizando um roteiro, você é atraído para passar por lugares onde você já viveu, né? E quando passa lá, acorda aquelas memórias e você traz essa memória aflorada. Foi bem e voltou mal. E precisa trabalhar essas memórias para esclarecê-las. E também não precisa ser algo tão caro, né, para acordar uma memória. Um tom de voz áspero de uma pessoa pode entrar em ressonância com alguém que escutava esse tom de ameaça, por exemplo, né? Então, são várias as situações que podem aflorar essas memórias. E isso tem um objetivo muito claro na lei do equilíbrio. Todos os seres precisam estar em equilíbrio. Se alguma energia está em desequilíbrio com o cosmos, deverá ser reequilibrado. É aquilo que eu falei, se tem algo você precisa resolver, porque senão vai ficando cada vez mais difícil, até o momento que você não consiga fugir. E aí vai ter que resolver de qualquer jeito, só que vai ser mais sofrido. Então se a gente está vivendo conscientemente, se observando, a gente não vai mais deixar chegar nesse ponto, não vai ficar fugindo. Reequilibrar essa energia é sobrepor a sua vibração com outra em equilíbrio. Ou seja, se o espírito vestiu a roupagem de um orgulhoso, nobre em outra vida, gerou o desequilíbrio causado pelo orgulho e terá de ser neutralizado com o exercício da humildade, nascendo em família pobre. No entanto, a ressonância com coisas que lembrassem a vida nobre impulsionariam a interferência daquela vida passada. E o ser pode mesmo, em condições de pobreza, pensar e agir como um nobre. Isso a gente vê bastante, né? Pessoas que não têm nada e vivem como se fossem ricos, né? Então, falta de se conhecer. Em casos onde a vida passada teve uma forte pressão vibratória, pode ocorrer, inclusive, o desenvolvimento de dupla personalidade. Neste exemplo, ocorre a lenta drenagem da vibração enfermiça do orgulho pelo lento acostumar-se a uma vida simples, sem orgulho avalizado pelos bens materiais. E esse é o grande ensinamento que a gente veio ter aqui na Terra, aprender a respeitar o outro. Do mais importante ao mais humilde. Ninguém é melhor que ninguém. O branco não é melhor que o negro,
O rico não é melhor que o pobre, o homem não é melhor que a mulher. E a gente vem em todas essas condições de encarnação para que a gente aprenda isso. Quanto mais cedo a gente aprender, mais fácil vai ser lidar com a vida. O acumular posse, você está só acumulando sofrimento para você. Não quer dizer que a gente tem que se livrar de tudo, não, mas ter com sabedoria, com equilíbrio. Não estar apegado demasiadamente. Porque pode dar aí um atraso de algumas vidas, né? Um apego desse. Só que é difícil, porque a gente veio muito tempo. Você está aí há 5.000 anos vivendo apegado, né? Porque até bem pouco tempo atrás, a nossa vida, a gente não podia estar aqui à noite sentando buscando autoconhecimento. A nossa vida era em função de se manter protegido e alimentado. Então ficou muito forte isso. E como a gente passou por muita necessidade, é muito forte de querer ter uma segurança, né? Para não passar mais por sofrimento. E agora está na hora de se libertar disso. Então é difícil realmente, mesmo a gente sabendo o que deve fazer, não é fácil. Atualmente, grandes números de famílias ainda estão unidas pela compulsória lei do karma. Unidos por atritos pretéritos, os pais recebem a responsabilidade daqueles que no passado desviaram os seus caminhos do correto ou lisaram-lhes de outras formas. As crianças, em algum momento, podem entrar em ressonância com a figura dos próprios pais e reconhecerem neles os algozes do passado, desenvolvendo uma grande variedade de distúrbios psicológicos e até psiquiátricos. Que é normal a criança até os 7 anos ter uma percepção, alguns mais, outros menos, né, da parte espiritual e psíquica, né, ou seja, dessas memórias de passado, porque a encarnação ainda não está 100% completa, né? Então podem gerar dificuldades ali também, principalmente se o ambiente familiar propiciar isso. Se é um ambiente de discussões, que é um ambiente onde falta a harmonia e o respeito, aí essas memórias vão ficar mais afloradas por essa vibração de desarmonia e as dificuldades aumentam, né? Aqui tem um exemplo dessa, que ele falou de famílias que estão unidas pela compulsória lei do karma, né? Teve um caso que foi atendido, se não me engano, no norte do Rio Grande do Sul, de uma família muito rica, e aí o pai morreu e os filhos precisavam gerir todos os negócios ali, né? E os filhos desistiram de querer gerir aquilo ali e resolveram vender. Ou seja, não quiseram assumir a responsabilidade de tocar para frente. E em 3 anos, nenhum dos 5 filhos tinha mais nada. Só tinha ali de posse uma casa e veículos só. E tinham uma verdadeira fortuna nas mãos. Perderam tudo, uns com calote, foram as mais variadas situações, mas todos do grupo familiar perderam toda a riqueza. Aí, nesse atendimento, foi buscado o porquê disso, né? Aí o mentor lá da família, no final do atendimento, deu o recado, olha, a proposta de vocês era que vocês ficassem juntos para se respeitarem e tocarem o negócio. Como vocês desistiram, a riqueza não tinha mais por que estar ali nas mãos de vocês. E foi para outras mãos. Os filhos traçarão seus próprios caminhos à medida que precisam aprender com eles. Os cenários se formam na proporção da energia que cada espírito traz consigo na bagagem de milhares de existências. Então não se preocupem com os filhos. O papel de pai e de mãe é prepará-los para a vida. Uns vão mais cedo, outros não. Mas a nossa proposta é prepará-los para as experiências que a vida vai trazer para cada um deles. Então não dá de igualar e comparar os filhos. Cada um é um espírito, tem uma história diferente, que tem uma proposta de aprendizado diferente. Então, e também não se martirizar pelo que o filho está vivendo, né? Se ele encontrou dificuldades, aquilo não foi por acaso.
Essa dificuldade é o que vai fazê-lo melhorar, ou piorar um pouquinho para que ele queira melhorar. Então, essa visão facilita a compreensão da vida, tanto dos nossos filhos quanto das outras pessoas, né? Você compreende que a pessoa está passando por aquilo porque precisa. Não que a gente vai cruzar os braços e não vai ajudar. Se tiver condições de ajudar, ajude. Mas você não fica mais com essa inconformação, com esse sentimento de injustiça, né? Os impulsos vibratórios seriam como constantes choques elétricos, excitando as suas personalidades cada vez que entram em ressonância entre presente e passado, criando também desde os déficits de atenção até as fobias relacionadas emocionalmente com as experiências das vidas passadas. Então, muita coisa aqui que a psiquiatria, a psicologia está atendendo, diria que a grande maioria é ligado a situações de passado. Mesmo aqui como o transtorno TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso é da experiência do espírito, do que ele veio trabalhar nessa vida, que está se comportando dessa forma. Então precisa muito a nossa ajuda. Esses atendimentos de captação ajudam a harmonizar a influência psíquica e a criança tem mais condições de responder às terapias e as coisas vão fluindo cada vez melhor. E eu digo isso de experiência própria, né? Lá em casa tem uma turminha boa que já fizeram mais de dezenas de atendimentos, cada um deles. Então, realmente auxilia na vida dos pequenos, né? Defino, deixa eu ver se tem muita coisa aqui, senão a gente deixa para a próxima. Isso aqui é a mensagem final. Defina o ser como uma consciência de forma e expressão de acordo com o resultado de suas memórias, inteligência e razão, individualizada em um conjunto vibratório fechado de experiências, uma unidade existencial em evolução pela própria cinética, em caminho ascendente para vestir energias cada vez mais sutis. Esse parágrafo aí dá uns 10 encontros para a gente refletir, né? Olha a definição que ele deu do que a gente é. Nós somos centelhas divinas, né? Uma partícula de Deus. Então a gente não é tão simples assim como um painel de Jeep, né? Tá bem mais complexo do que um painel de jato. E a gente não se dá conta dessa complexidade. E já tivemos indicações das capacidades que a gente tem. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, de Jesus. Se tivesses a fé do tamanho de uma semente de mostarda, transportaríeis montanhas. E a gente sabe que a gratidão ajuda e a gente não acredita, não consegue botar em prática. É tão forte esse atavismo, né, de que nunca a gente prestou atenção nisso, que a gente acha que não vai mudar. Mesmo a gente querendo acreditar inconscientemente, é difícil botar em prática. Então a gente tem um caminho longo pela frente, mas a cada passo as coisas ficam mais tranquilas. E os passos iniciais dão alívios bem maiores. Então vale a pena esse esforço inicial. É a lei da inércia, né? Quando você está parado, você tem dificuldade, você tem que movimentar uma grande quantidade de energia para se colocar em movimento, principalmente na direção que você não estava andando antes, né? Então tem que mudar de direção, tem que fazer força para começar a caminhar naquela nova direção, mas depois que você está andando é mais fácil, é só manter a velocidade, né? Vamos realmente deixar isso aqui para o próximo encontro, tá? Perguntas? Se eu falei demais aqui, nem perguntei se alguém tinha algo para falar, fique à vontade. Bastante assunto para pensar. Quem está procurando a casa e não fez um atendimento fraterno, é interessante marcar, porque lá o atendente vai passar para vocês as informações do que a casa tem, do que oferece, do que vocês podem esperar aqui da casa. Então, podem se informar ali na secretaria da melhor forma de fazer esse atendimento fraterno, que é um pré-requisito também para o atendimento. Então, vamos encerrar.
encerrar esse nosso encontro de hoje com um passo coletivo. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos. Também pode direcionar essa energia para alguém que não está aqui, que esteja necessitado, mentalizando essa pessoa sentada aqui no auditório também, sentindo uma onda de energia clara, leve, descendo do alto da cabeça até os pés, impregnando todas as células do nosso corpo, ativando o sistema de defesa, desintegrando condensações energéticas que possam ser prejudiciais para a nossa saúde, ampliando essa energia, envolvendo o nosso lar, local de trabalho, as pessoas que convivem conosco. Que possamos ser lá no mundo a mudança que a gente tanto quer, que precisa partir de cada um de nós. Essa mudança não vem de fora, não vem do governo, não vem do patrão, não vem da esposa, nem do esposo, nem dos filhos. A mudança vem de dentro. E quando a gente muda, o mundo muda, mesmo que ninguém lá fora mudou. Nós vamos estar sintonizados em outra frequência do mundo, que estava aí sempre à nossa disposição. A gente que nunca acessou ela. Então está ao nosso alcance essa mudança, basta a gente querer e fazer. Uma boa noite a todos, que tenhamos uma semana abençoada. Que assim seja.